Eu sou o Fábio Andrade, gerente comercial da Intermédica. Venho me apresentar justamente para apresentar essa empresa que é fantástica, que é o grupo, agora não é mais grupo, na verdade é Apvida Intermédica. Primeiro eu vou falar da Intermédica, quem nós somos. A Intermédica é justamente uma operadora. Eu saí da Intermédica em 2013 e voltei agora em 2021. E quando eu saí em 2013 a gente era 5 mil funcionários. Eu volto, em 2013 saí 5 mil. Volto em 2021, nós éramos 22 mil funcionários. Aí mostra o quanto que a Intermédica cresceu em pouco mais de 5 anos. Né? Quando a gente fala de Apvida, olha só, hein? Então vamos lá, eu era 22 mil beneficiários e nós tínhamos, cadê a próximo? 34 hospitais e 87 centros clínicos. Essa era a Intermédica, que, convenhamos, já são números que nenhuma outra operadora consegue ter. Tá? E nós já tínhamos isso. E a gente falou o seguinte, isso é pouco para nós. Vamos misturar tudo isso? E aí a gente vira o grupo. E a gente se torna, hoje, uma operadora. Aqui não sei se eu vou conseguir, mas eu vou apontando no dedo. Eu passo a ser uma operadora com 87 hospitais. Eu passo a ser uma operadora que eu tenho 71 mil colaboradores cuidando dos nossos beneficiários. Eu passo a ser uma operadora que, olha só, eu tenho 6 hospitais no Ceará, 1 hospital no Maranhão, eu tenho 1 em Alagoas, 6 em Pernambuco, 11 em Minas e em São Paulo aqui nós estamos falando ao todo de 27. Então eu começo a ter operadora, uma gestão de custo muito menor, podendo oferecer uma medicina de qualidade para todos os brasileiros. Então essa que é a importância aí do nosso grupo. Vamos se focar em 3 produtos. 3. Justamente a linha Smart, a linha Advance e a linha Premium. Tá? Por que desses 3 produtos? Eu vou abrir os demais, mas por que da importância deles? Porque na verdade é o seguinte, a gente tem produtos que é locais, grupo de município, a gente tem produtos que ele pede um produto nacional e aquele que pede uma linha mais premium. Um ponto que é importante, e acho que todo mundo justamente fica nessa dúvida, por exemplo, quando a gente fala de produtos, o brasileiro ele tem uma mania. Qual é a mania do brasileiro? É comprar plano de saúde por hospital. É impressionante. Eu acho demais isso, né? Porque a pessoa fala assim, pô, eu quero comprar o hospital, tal. Aí você pergunta, quantas vezes você ficou internado? Ela fala assim, nos últimos 12 meses, ela fala nenhuma, mas eu quero o hospital tal. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem que olhar um pouquinho mais. E eu vou dar uma triste notícia, o hospital realmente ele vai salvar a sua vida. Mas quem for para o hospital falando que vai tratar alguma patologia, vai se dar mal. Porque o hospital ele não trata a doença. Né? O hospital ele vai te dar um soro, vai te dar um dipirona, vai te dar um decadron, vai te botar em pé e vai te falar até logo. Nós deveríamos se tratar no nosso consultório, num tratamento eletivo. A gente tem que marcar as consultas justamente para investigar tudo isso. Por que eu falo isso? Para que a gente possa justamente refletir. Então, quando o cliente ele procura a gente, nós somos especialistas. E nós temos que provocar ele, e daqui a pouco eu vou falar o exemplo da pediatria, que é a pergunta que mais me pergunta. Para justamente ele refletir isso. Olha, eu entendo que você precisa ter os hospitais. Eu tenho os hospitais nos locais chaves. Tá? Eu tenho tanto no sul, tenho tanto no norte, eu tenho na Grande São Paulo e tudo mais. Mas agora, o ponto principal é entender o hospital ou aonde que você vai ser atendido no seu dia a dia. Tá? Então, o 150 é uma rede exclusiva do ABC. O 150 Santa Sorocaba, uma rede exclusiva de Sorocaba. O 200, eu tenho várias. Olha quantas operadoras. Eu tenho a 200 Oeste, que é aquela antiga AMR. Eu tenho o 200 Guarulhos. Eu tenho o 200 ABC com a Baixada. Eu tenho a Americana, eu tenho Campinas. Então, nós fomos criando várias operadoras. Eu não vou chamar municipal, mas é quase um municipal. Tá? Dentro da cidade. O que nós temos que deixar bem claro, e aqui essa relação de confiança a gente não pode quebrar. Tá? Quando a gente fala desses produtos, poxa, eu posso comprar um produto 150 ABC e se eu estiver passando mal no salvá-los, ali estiver perto para salvá-los, posso passar no salvá-los? Enfim, eu não posso. Tá? Então assim, quando eu compro um produto deste local, ele está restrito ao local. Comprei o 200 Guarulhos, eu vou ter atendimento sempre na cidade de Guarulhos. Tá? Essa que eu tenho que saber, que é a característica do produto. Tá? Muito bem, mas quer saber uma coisa? Eu não quero saber esse negócio de ficar
cidade, Sorocaba, ABC, enfim, eu quero ter atendimento aonde que eu ver uma bandeira intermédia que eu quero entrar. Por isso que sim, tem um 200 Up. 200 Up é quando eu falo o seguinte, eu quero todos os produtos, não importa onde que eu esteja. Então a gente junta tudo isso. E eu acho engraçado, porque a gente tem uma mania. Eu cometo essa falha o tempo todo. Eu chamo todo o plano com acomodação e enfermaria, né? Eu viro para lá e falo assim, poxa, esse aqui é o Smart 200 Up Enfermaria. Primeiro de tudo, o produto enfermaria, ele é um produto que é um grande salão, você separa por cortinas, né? Nosso produto não é esse. Nosso produto chama quarto coletivo. Por que quarto coletivo? Porque no meu quarto fica no máximo 2 pessoas. Então, assim, é diferente quando eu falo para o pessoal e falo o seguinte, olha, eu quero comprar o 200, mas eu não quero... Porque, olha, se eu falar para o cliente enfermaria, o cliente vai ser restrito. Ele vai falar, não, esse eu não quero. E aí, qual o cuidado que a gente tem que tomar? O primeiro produto com apartamento, ele é o 400. Tá? E aí ele foge do preço do cliente. Aí eu não falei, outro corretor sabe disso, fala, mas espera lá, qual que é o seu temor? Você ficar internado numa enfermaria? Não, deixa eu explicar. A enfermaria, na verdade, é quarto coletivo. Vai ficar você e, no máximo, uma pessoa. E outra, olha só essa diferença em economia. Essas são as principais características do produto. E aí eu vou contar um pouquinho mais, vamos entrar um pouquinho mais, já que a gente está falando. Olha só que interessante. Quando a gente fala de 200 Up, eu estou falando de mais, por isso que eu falo que não é municipal, são mais de 60 cidades. 60 cidades. Por que é importante reforçar isso? Nós usamos vários simuladores de mercado. Tá? E é comum as pessoas me perguntarem, falam assim, poxa, em Cotia, vocês têm um centro médico, atende o produto, não está no simulador. Eu entro no simulador e não está lá. A Intermédica atende em todo o centro médico. Os simuladores de mercado trabalham com um resumo da rede. Então, pode ser, afinal, são 82, que ele pega um e tire ali do resumo. Mas isso não quer dizer que ele não está coberto. Então, é importante também a gente colocar isso muito para o cliente falar assim, meu cliente está na dúvida, do meu lado tem lá um centro médico lá do Taboão. Ele pode passar, não achei no simulador. Embora você não achou no simulador, se ele é da área intermédica, você tem direito a passar por atendimento. Nós concentramos todos os atendimentos pediátricos em nosso centro médico por um único motivo. Para que ele realmente possa ter um atendimento. Quem nunca foi num médico e falou assim, poxa, virose, mais uma. Né? Quem nunca foi lá e falou, pô, mais uma virose. Quando você vai num centro médico, ele fala, não, mas pera lá. É a terceira vez que você vem por esta patologia, está tudo errado. Vamos parar tudo e vamos investigar. E quando você fala disso, e aqui eu fiz questão que eu mostrar para todo mundo, porque assim, poxa, mas eu estou lá na Zona Leste, e é isso que a gente não sabe vender para os nossos clientes. Primeiro de tudo, na Zona Leste, eu tenho lá um Cambuci para consulta, Centro Clínico Hermínio Lemos, eu duvido alguém que sabia disso, pediatria, das 8 às 18. Eu tenho 3 unidades aqui no centro. Tá? Por quê? Nós abrimos uma unidade avançada na rua de trás do Salvalos, é a coisa mais linda. Tá? E ele lá está atendendo para consulta, das 8 às 18. Então aí que está, o cliente, depende de como você vende o seu peixe. O cliente fala assim, poxa, eu moro na Moca, você vai fazer eu ir até a Penha para usar o Centro Médico São Gabriel? É isso mesmo? Espera lá, mas você está falando que é um atendimento eletivo, afinal você quer cuidar da patologia. Então você pode cuidar na nossa unidade avançada, que está lá, é das 8 às 18. Ah não, mas o meu cliente está lá na Zona Sul. Zona Sul, olha quantos lugares que eu atendo pediatria. Eu atendo Bosque da Saúde, João Dias, Ipiranga, Centro Clínico Ipiranga, eu tenho 2 centros clínicos, Interlagos, Rebouça 1, Rebouça 2. E em consulta, eu atendo aqui. E em 24 horas, eu tenho tanto da João Dias, tanto do Bosque da Saúde. Eu tenho, olha a quantidade de lugar que eu tenho de pediatria. Quando você fala na Zona Norte, poxa vida, mas eu gostava tanto daquele nosso centro médico, o Rosário. O Rosário, eu sou suspeito para falar do Rosário. O Rosário hoje é a nossa referência em maternidade. Tá? E para o atendimento? Ah, mas você não tem mais... Eu tenho lá. Eu tenho justamente o nosso centro clínico da Cantareira, que é 24 horas. Por quê? Quando a gente está vendendo, qual que é o temor da pessoa? Meu filho passou mal de madrugada. Para onde eu levo? E cadê nós para dar segurança? Ah, fica tranquila. O centro clínico aqui da Cantareira, ele é 24 horas, você vai passar lá.
Mas se ele precisar de uma internação, não se preocupe. A própria intermédica vai fazer a remoção dele para o Rosário, para outro hospital. Tá? Então nós temos essas unidades espalhadas por todo lugar. Na Zona Oeste, eu tenho lá Centro Clínico Angélica, lá para Pompeia, para consulta. Na Zona Leste, olha só isso, Centro Clínico Belém. Centro Clínico Belém, aliás, poucos sabem, mas Centro Clínico ele é referência do Belém em tratamento para a mulher. A mulher que tiver um plano de saúde da Intermédica, e eu faço uma aposta, que marcar uma consulta nesse centro clínico vai virar minha garota propaganda para as outras pessoas. Ele é referência em tratamento para a mulher. E fica ali no Belém. Tá? Então, e lá está, Centro Médico da Penha, 24 horas, e Centro Médico do Itaquera, 24 horas. Tá? No ABC não vai dar nem tempo de falar todos, mas eu tenho, vou falar só 24 horas, eu tenho lá o NotreCare, PS ABC, Santo André, eu tenho São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires. Espera lá, para que você quer ser tratado? Você quer resolver seu problema de patologia, né? Você acredita que esses aqui não são suficientes? Poxa, mas não tem hospital. Mas espera lá, você está precisando de um médico para entender e, se necessário, fazer os exames. Meus centros clínicos estão preparados. Tá? Então é importante a gente conhecer e a gente divulgar esse material para os nossos corretores, para justamente quando alguém vir procurar, a gente, através de pediatria, a gente ter propriedade. Lá em Guarulhos, poxa, eu estou em Guarulhos e eu sou de Guarulhos. Guarulhos eu tenho um hospital lá que, vou te contar uma coisa, me dá um trabalho. Eu não vou falar que é o Carlos Chagas. Não vou falar. Tá? Não vou falar, porque senão eu vou falar que estou falando da concorrência. Mas eu tenho um hospital na Tiradentes. Às vezes eu vou até lá ver, falo assim, o que esse hospital aqui tem de menos? Eu vou na porta de um, vou na porta do outro, e meu hospital lá está maravilhoso. Fica na Avenida Tiradentes, próxima a Getúlio Vargas. E eu vou te contar uma coisa, é isso que eu falo que a gente não conhece o produto para vender melhor. Osasco e região, vixe, lá eu nado de braçada. Cotia, tá lá, o nosso centro clínico é 24 horas em Cotia. O Family, aí fala o seguinte, poxa, você não atende PS no Family, mas eu tenho um centro clínico Taboão, por um único motivo. O motivo é o seguinte, eu quero investigar e eu quero justamente tratar essa patologia. Não é no ambiente hospitalar que eu vou fazer. Por isso que eu direciono para o nosso centro clínico. E aí também vai para Caieiras, são mais o centro clínico. Então, nós estamos falando que tem muita coisa para pediatria. Tá? O que muda para o 300? E aqui vem aquilo que eu falei para vocês. Olha só, seguindo o que tem laranja. O que ele aumenta? Ele aumenta cidades. Itatiba, Mariporã, milho, azeitona, Mongaguá, enfim, ele vai incluindo cidades no meu produto. Em São Paulo, muda pouca coisa. O que ele muda? Aqui eu trouxe só dois. Tem mais hospitais, mas os principais. É o Cruz Azul e o Sepaco. Tá? E aquela pergunta que todo mundo me faz. O Sepaco, que história é essa que a Intermédica tem horário de atendimento? Tá? Esse é o único produto e esse é o único hospital que eu tenho horário de atendimento, que é o horário comercial. Por quê? Eu tenho unidades próximas que atende no horário comercial. Então, o único produto, o único hospital que tem horário é justamente o Sepaco, que atende após as 8 horas e aos finais de semana. Fora isso, eu tenho 400, tem horário de atendimento? Não tem. Eu tenho 500, eu tenho Advance, eu não tenho horário de atendimento. Tá? Bom, passei disso aqui, só que o 300 tem um plus. Por que a gente procura sempre um plano nacional? O medo do plano nacional, vai que o Pedrinho cai, eu estou viajando, o que eu faço com o moleque? Esse que é o nosso temor. Não é nem para o dia a dia. Nosso temor é esse. E aí eu falo o seguinte, o produto 300 ele é nacional. E aí? Quem será que sabia disso? O nosso produto 300 ele é nacional em urgência e emergência pela rede Abrange. Então, quando você for falar com o seu cliente, fala o seguinte, você quer um produto nacional para quê? Para justamente numa eventual viagem, você precisar pagar, você precisar usar? Sim. Então, o 300 te atende. Porque o 300 ele é nacional, pela rede Abrange. Então, vale a pena a gente conhecer tudo isso. Fui lá para o 400, o que mais eu vou querer? Vou querer mais um pouquinho mais. Faz o seguinte, eu preciso em Bragança, Atibaia, Ibiúna, São Roque e Porto Feliz. Tá? Ele incluiu mais cidades. Tá vendo como ele vai incluindo cidades ao nosso redor? Tá bom. No 300 eu tinha Itanhaém. No 400 eu já coloco Peruíbe.
Em São Paulo, o que muda? Pouca gente sabe, mas o nosso produto Oswaldo Cruz, da Vergueiro, está no 400. Tá? O SEMA está no 400. IGESP, da concorrência, mas não importa, é um bom hospital, também está no 400. Aqui o Santa Cruz e o próprio Vitória da Anália Franco para internação. Alguém sabia disso? Essa aqui, acho que pouca gente sabia dessa situação do Anália Franco para internação. E o que é importante a gente justamente contar para o nosso cliente? Porque eu acho que é interessante quando as pessoas vão comprar, que elas falam o seguinte, olha, eu não sei se vocês sabem, mas eu estou hoje com 23 anos, tá? Não passou não? Gente, desculpa. Não, tá bom. 27. Eu estou com 27 anos e eu quero comprar um plano de saúde para justamente assim, como vai ser, afinal, quando eu me aposentar, vai que porque falta muito tempo, né? Falta muito tempo. Como que vai ser este plano lá na frente? Eu vou ficar internado na enfermaria, afinal eu não sei o que é quarto coletivo, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Isso não é da Intermédica, isso é mercado. Eu sou atuário, então eu adoro números. As pessoas ficam com plano de saúde 17 meses, no máximo 38 meses. Ainda bem para nós, né? Você imagina se alguém comprasse o plano e nunca mais voltasse para comprar com a gente, né? Então elas ficam esse tempo máximo com plano de saúde. Então, com base nisso, será que para o seu momento e para os próximos 17 meses você precisa de um apartamento? Tá? É provocar esse questionamento do próprio cliente, porque afinal nós somos especialistas. Tá? E aí ele pode fazer essa situação. Eu vou entrar nesse tema que todo mundo pergunta, o cliente vai perguntar para você, mas se eu quiser fazer um upgrade? Essa é uma pergunta que ele faz. Como eu posso fazer? E aqui a gente vai combinar um jogo. O upgrade ele pode ser feito? Pode. Eu posso pular um degrau. Eu posso sair do 300 e ir para o 400. Eu não posso do 200 e ir para o Advance. Posso pular um degrau. E eu vou cumprir carência de 6 meses para a nova rede. Vamos dar um exemplo? Eu estou no Smart 300. Quero fazer o upgrade para o 400. Ok, durante 6 meses eu pago a nova rede do 400 e uso a rede do 300. Passou 6 meses, libera então a carência para esse. Que muda no 500. Olha lá, e aí, vamos incluir mais cidades? No 500 eu incluí lá Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Caraguá. Então a gente incluiu mais novas cidades. Em São Paulo, além daquelas hospitais que eu já tinha falado, ele vai incluir algum. Esse hospital pouca gente conhece. Eu falo o seguinte, eu conheço todo o pessoal de lá, conheço todas as irmãs que cuidam desse hospital, e pouca gente fala, que é o Hospital Santa Virgínia, que fica ali no Belém. Aliás, vou te falar uma coisa, ele tem um atendimento diferenciado. Pouca gente conhece. Fora isso, eu tenho o HSAMP, que é o antigo São Paulo, eu tenho o Metropolitana e o Rubem Berta. É como eu falei, no final, quando a gente constrói o produto para São Paulo, só se ele quiser o produto específico. Porque senão ele pula do 200 up para a linha Advance. O Advance, e aí todo mundo fala assim, eu já vou começar botando o dedo na ferida. Dedo na ferida é o seguinte, quando a gente fala do NIPO, Advance 600 do NIPO, acho que esse é o que é mais polêmico dentro do produto Advance 600. O produto Advance 600, ele atende o NIPO na condição de PS de obstetrícia. PS obstetrícia tem um NIPO. Para as demais patologias, para a demais utilização, é apenas a partir de 700. Tá? Esse sempre realmente é aonde que dá muita dúvida para o corretor. Tá? Que no final, nós tínhamos até na verdade, alguns anos atrás, já faz um bom tempo, mas o corretor ele acaba gravando isso e tudo mais. E aí eu tenho esse hospital aqui que pouca gente sabe. Aliás, eu gosto muito. Hospital Lefort. O Hospital Lefort, antigo Hospital Bandeirantes. Para quem não sabe, o Grupo Lefort faz parte do Grupo DASA. O mesmo grupo que cuida do Delboni, que cuida do Salomão Zop, que cuida do 9 de Julho, cuida do Lefort. Tá? É um hospital que ele é referência e ele tem atendimento de pediatria também. Então vale a pena conhecer ele. E eu tenho também um hospital ali, o Hospital Vitória, tá? Que fica ali no Tatuapé. Muito bem. E aí a gente vai começar falando o seguinte, e os 700? Os 700 aí realmente eu já abro os novos hospitais, outros hospitais, que é a rede São Camilo.
toda a rede São Camilo, ele está a partir do Advance 700, tá? Toda o Unipo, como eu já falei, e até mesmo aí, se eu precisar, esse aqui é o outro, o Hospital da Beneficência Portuguesa, também está no Advance 700. O que acaba entrando aqui, que também, apesar que daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu conto aí. E aí eu tenho, por que e aqui eu não posso contar, vocês estão gravando, né? Então eu não posso contar não. Mas enfim, eu vou tentar contar disfarçado aí, vou ter que contar disfarçado. Por que nós criamos 900 Care e 900 normal? Tá? Uma operadora azul, acho que não deu para descobrir quem é, né? Não, né? Muito bem. Teve uma situação particular com a Redditor, em 2018, tá? E ela descredenciou o hospital da Redditor, tá? Com isso, o que essa operadora azul ela imaginava? Que todo o mercado faria a mesma coisa, afinal, as operadoras são unidas e aí a gente vai conseguir pressionar para ter valores acessíveis, enfim, tudo mais. Você acredita que nós, operadoras, se unimos em prol dessa causa? Que nada. Toda operadora, nós fomos em cima para essa operadora perdeu em um único ano 600 mil beneficiários. Tá? Em um único ano. Muito bem. Nós fomos lá, conseguimos esses clientes, e aí o atuário falou o seguinte, tá, e quem vai pagar essa conta? Porque afinal, na Redditor, ela tem os seus pacotes de serviços muito mais caros do que os outros. Não estou não estou falando se vale ou não vale, apenas estou falando que eles custam mais caro, os seus pacotes de serviço. Como que se faz para fechar essa conta? Foi por isso que nós criamos o produto Prêmio 900. A única diferença desse produto é a Redditor. Tá? E assim, e pergunta que me cai toda hora. Então, a Redditor, posso passar por toda São Paulo? Não. Aquele que está, o São Caetano, ele não está em nenhuma da nossa rede. Tá? Então, não importa se é prêmio Care, nenhum produto tem o Hospital São Luís de São Caetano. Tá? Mas ele tem todos os demais. Então, essa é a diferença praticamente. Poxa, mas em relação ao reembolso, eu vou comprar 900 Care. Ele tem diferença sobre isso? Não tem diferença. Tá? Ele é exatamente a mesma coisa, o que muda é esse detalhe. Mas eu tenho mais uns caprichos, eu tenho mais algumas coisinhas nesse produto. O que eu acabo falando? O produto 600, 700, eu tenho aí tanto reembolso e tanto seguro viagem nacional. Eu tenho essa cobertura. Tá? Eu passo a ter, vamos lá, cadê o laboratório? Está aqui. Eu passo a ter, como exemplo, o próprio laboratório a mais, que ele passa a ter nesse produto de atendimento. Quando eu vou para o 900, aí vai embora. O produto 900, deixa eu passar aqui. Aqui são as coberturas de seguro viagem. Tá? A gente tem todo esse seguro viagem disso. Eu vou lembrando as coisas, então eu quero falar tudo. Bom, deixa eu falar um pouquinho então da 900, eu já entro nisso. Entrando o que o 900 ele tem a mais? O 900 ele passa a ter isso. Ele passa a ter vacinas inclusas. Então todas as vacinas que estão no calendário nacional da criança, elas são cobertas pela Intermédica, nesse produto. Aonde que eu vou solicitar? Na verdade você faz no Delboni. Então hoje o Delboni, se você for cliente da Intermédica na linha Premium, você tem direito a aplicar as vacinas na sua criança. Tá? Muito bem. Aí, está aqui e eu coloquei de propósito. Quantas sessões de terapia eu posso fazer no ano, de fono? Quantas sessões de... Bom, e como eu falei, eu adoro a área de regulação, adoro isso aí. E acredite se quiser, desde agosto do ano passado, não existe mais quantidade de sessão de terapia. Então, se eu tenho que fazer terapia de fono, psicólogo ou as demais, não há uma quantidade máxima. Em qualquer plano. Não só no prêmio. Tá? É justamente para lembrar todo mundo sobre essa situação. E aí, a gente vai falando o seguinte. Por que eu gosto da linha prêmio? E aí, pouca gente sabe. Enfim, eu também descobri, tem certas coisas que eu também descubro na raça. O 900, ele tem direito à consulta no Samaritano. Ele tem direito a exame no Samaritano. Aliás, diga-se de passagem que até o meu estacionamento eles pagaram. Tá? Então, assim, se eu precisar fazer uma consulta no 9 de julho, se eu precisar fazer uma consulta no Santa Catarina ou no Samaritano, no Prêmio 900 eu tenho direito.
Então, vale a pena contar para os nossos produtos. Então, se a gente for dividir, 3 produtos, Smart 200 Up, Advance e a linha Premium. Todos aí justamente têm enfermaria e apartamento e todos têm aí o odonto. Em relação a reembolso, hoje nós temos o maior reembolso do mercado, tá? Na linha Premium, ele chega até R$250 de reembolso, tá? Então, isso realmente é um diferencial. Eu já vi muita gente aí falando, isso que a gente tem que tomar cuidado, falando bobagem, porque afinal as seguradoras possuem reembolso maior do que... Não, nada disso. A Intermédica é uma operadora e ela tem um reembolso de R$250. Como que funciona um reembolso para quem tem coparticipação? Eu tenho um produto com coparticipação, como que funciona um reembolso? Exemplo, passei numa consulta, era R$500. Aqui cobra coparticipação 30%. Então, ou seja, vai cobrar de coparticipação R$150. O meu reembolso, ele seria de 250, 240, 250. Tá? Eu vou abater no momento do pagamento dos R$150. Então, eu vou pagar a diferença aí da coparticipação e do reembolso. Essa é a única diferença. Do odontológico. E por que eu falo do odontológico cheio de euforia e tudo mais? O plano odontológico, ele é esquecido. Ele é esquecido quando a gente justamente vai falar de vender o produto para o nosso cliente. Porque assim, e não importa a operadora, nós temos praticamente 4 produtos, que é o hall da ANS, hall estendido, hall com aparelho e órtese e prótese. Não importa a operadora, você vai concentrar nesses 4 produtos. Eu estou falando para o meu cliente que eu vou dar um plano de saúde para ele, e ele vai poder usar qualquer dessas... Deixa eu até passar aqui, daqui a pouco, se for precisar, eu volto. Aqui, ó. Ele vai poder fazer tratamento de canal, ele vai poder fazer tratamento de gengiva, ele vai poder fazer cirurgia, raio-x, prótese, que está previsto no hall da ANS, limpeza de dentes e urgência e emergência 24 horas. Você imagina, eu, com esse meu tamanho, já chorei numa cadeira de dentista com dor de dente. Então, quem teve dor de dente sabe o quanto você pagaria naquele momento. E ele está no plano. Então, são poucas as pessoas que justamente vendem essa condição para os nossos clientes. Tá? Então, nós temos que lembrar, porque é o seguinte, ele já está no produto. E aí vem, eu vou voltar a falar disso. Por que ele custa R$11,53? O produto R$11,53, aí o brasileiro tem essa mania. Vou dar um exemplo bem simples, mas que todo mundo possa entender. Quem já passou na frente, acho que do Habib's lá e viu que o rodízio de esfirra está R$30, né? Esses dias eu tenho um irmão gêmeo lá, vimos lá, falou, pô, vamos entrar aí e tudo mais, e R$30, pô, tá bom, né? Aí ele perguntou, quantas esfirras você come? Eu falei, umas 4, 5. Ele falou, pô, esfirra tá caro, hein? R$30 para 5. Então, o brasileiro, ele às vezes quer falar o seguinte, não importa, eu quero poder usar sem saber ter que pagar a franquia. Primeiro de tudo, a franquia são valores simbólicos. Você não paga a franquia, você comprou o produto, você levou o produto com franquia. Ele é um valor simbólico, você vai pagar R$10 por utilização, você vai pagar R$35 por utilização. Se eu não me engano, o valor máximo é R$65. Tá? Será que vale a pena contratar um produto sem franquia? Tá? E o que é importante o corretor saber? A condição de franquia e sem franquia é amarrada no CNPJ. O que significa isso? Eu não consigo contratar, eu quero, aí o Thiago não quer. Tá, então eu vou fazer o seguinte, contrata para mim e para o Thiago não. Quando você faz isso, você justamente não tem como, porque a condição de franquia foi no CNPJ. Ou todo mundo tem, ou todo mundo não tem. Então, corretor, fica atento que no final tem que se colocar isso. Mas temos que vender com essa condição diferenciada. Tá? E aí, vamos seguir um pouquinho mais, contar um pouquinho. Aí eu acho que eu botei aqui mais um slide, que eu gosto também, deixa eu ver. Olha aqui os valores. Olha só isso, hein? Uma consulta inicial. Qual que é a diferença de franquia para coparticipação? A diferença é a seguinte, no fundo eles são a mesma coisa. Só que a franquia, você paga direto para o prestador. E a coparticipação vai na fatura da empresa. Então, quando a gente fala aqui do produto com franquia, eu falando uma consulta, quanto vai custar? R$6. Ah, eu quero fazer um diagnóstico, não sei nem falar esse negócio aqui, meu Deus do céu. Enfim, R$60. Então, assim, os valores são muito baixos, como a gente tem até ali a consulta inicial e a própria limpeza. São
são isentos. A tabela completa você consegue com o seu supervisor. As regras de comercialização. Afinal, eu vou te contar uma coisa. A gente, operador, a gente tem um grupo, é verdade isso, tá? A gente tem um grupo e a gente... Não é tudo verdade, metade é verdade. Então o que a gente faz? Quando a regra fica parecida, a gente fala assim, os corretores estão aprendendo, a gente vai lá e bagunça tudo. A gente fala assim, não, está muito fácil, vamos mudar essa regra, afinal os corretores já estão aprendendo. Brincadeira, não é assim, mas realmente a gente tem que conhecer no detalhe e eu não me importo de responder se MEI aceita prestador. Por quê? Cada operador interpretou de uma forma a situação do MEI. Tá? Mas aqui eu vou explicar como que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Primeira coisa, contrato PME, isso é fato. E aqui eu não gosto de blefar. Fato é o seguinte, nosso contrato PME ele começa a partir de uma vida. A partir de uma vida eu já tenho um contrato PME. O contrato PME de uma vida ele só tem na linha Smart. Desde os 150, 200, 300, 400. Esta linha que eu tenho produto de uma vida. E o produto aí, e se eu quiser só Advance? Eu não tenho PME de uma vida, por enquanto, na linha Advance. Muito bem. E os demais? Olha, os demais eu posso. E o que é interessante? Cada operadora vai dando nome. Tem operadora que chama de compulsório, tem uma que chama opcional, tem outra que chama livre adesão, né, que a outra chama. O nosso não tem essa situação. A mesma tabela de preço, não importa se é MEI, com 2 vidas, não importa se é compulsório e não importa se é livre adesão. Tá? Então, a mesma tabela de preço. Tá? Mas eu tenho aqui, eu, que sou o dono da empresa, quero contratar o Smart. Cadê ela do café? Ela foi embora, né? Foi embora. Meu Deus, que pena. Ela quer contratar o prêmio, eu posso? Posso contratar o prêmio. Então, assim, eu não tenho elegibilidade por plano. Eu posso contratar qualquer tipo de plano. Aqui eu vou falar da temida coparticipação. Por que eu falo que é temida? Porque, primeiro de tudo, eu gosto de coparticipação, mas o brasileiro gosta de previsibilidade. Por que previsibilidade? E aí a gente tem alguns paradigmas. Paradigmas mesmo. Que eu falo o seguinte, poxa, eu não acho justo, que já pago um plano de saúde, pagar para usar uma consulta. Eu não acho justo, que tenho um plano de saúde, pagar um PS. Que absurdo é esse? Não é isso. Vamos falar do seguro do automóvel? Imagina o seguinte, você vai cotar o seguro do seu automóvel e ele fala o seguinte, quanto que é o seguro do seu automóvel? R$5.000. Você fala, não, pera lá, amigão, como assim 5 mil? O carro nem custa isso. O meu, particularmente, então, metade do preço. Enfim, aí ele fala o seguinte, mas me conta um pouquinho mais. Olha, o meu carro eu paro na garagem, paro no prédio, na minha casa, quem usa sou eu, não uso para trabalhar, só uso para passear, tenho um segundo carro. O que eu acabei de fazer? Eu acabei justamente de fazer um perfil e diminuir o meu risco. Tá? O plano de saúde ele tem uma particularidade. Ele foi feito para se usar de forma consciente. Esse é o objetivo. Você pode usar, desde que seja de forma consciente. Só que a gente tem pessoas que não saem do PS, tem pessoas que não saem do consultório, tem pessoas que o tempo todo marcando consulta. Só que aí, quando eu for num produto sem coparticipação, eu coloco todo mundo nessa condição. Aí eu coloco todo mundo nessa condição e eu preciso justamente falar o seguinte, olha, para quem usa o plano de saúde de uma forma consciente, tá, eu vou cobrar mais barato. E aí eu combino o seguinte, olha, se você usar um PS, você vai me pagar R$50. Mas eu já paguei, deixei esse plano mais barato. Tá? Aí eu falo assim, tá bom, eu topo. Aí eu falo, mas quanto vai custar isso? Aí que está a história do limitador. Eu virei para você e falo o seguinte, não importa o que você usar dentro do mês, se eu usar lá 10 PS no mês, se eu usar lá 20 consultas, fazer exame, o máximo que eu vou pagar é R$80. Por que é importante a gente conhecer e fazer esse exercício para o cliente? Porque se a gente apresentar só a tabela, ele realmente é mais barato. Mas quando você fala com participação, eu já não gosto de vender. Você fala, não. Você já fala até meio desmotivado, né? Olha, eu vou te falar desse produto, mas ele tem coparticipação, hein? Você já deu negativa, não precisava nem apresentar para o cliente. Tá? Então você fala, olha, eu vou te falar um plano que ele tem uma forma de você usar, porque a pergunta te fala, quantas vezes você usou PS no ano passado? A pessoa vai falar, vai, quem usou muito? Tá? O Zamora é meninão, não usou nenhuma. É meninão, deixa eu ver, Adriano também é meninão.
Natália, você tá meio mal, né? Você tá meio... Quantas vezes você usou PS nos últimos 12 meses? Nenhuma? É isso aí. Você imagina. Se usou uma ou dois, ela teria gasto no máximo no ano R$ 100. E posso garantir que a economia dela foi muito mais que 100. E mesmo que ela se estourasse, usasse toda semana, ela teria ficado no limitador de R$ 80. Por que eu falo isso? Porque quando a gente sobe o produto, a diferença, faça esse exercício. Pega 3 faixas etárias, um pai de 50, uma mãe de 50, 2 de 50 e um de 18. Simulem a condição de coparticipação. Eu posso garantir o seguinte: se a pessoa estourar mais do que muitos meses, tá? Não vai pagar mais do que o produto sem coparticipação. Por que eu falo isso? A Intermédica hoje vende por mês 30 mil vidas. Dessas 30 mil vidas, apenas 12% com coparticipação. Então, nós ainda não gostamos de vender e talvez a gente não conhece, não quer passar isso. Mas aí vem a outra pergunta, em relação à internação. Como que funciona esses R$100, R$150 por internação? Esses R$100, R$150 que tem no custo de internação, ela funciona da seguinte forma. Não importa o que eu fizer durante a minha internação, não importa quantos dias eu ficar, eu irei pagar um valor único. Paguei lá os R$100 no valor da internação. Tá? Fiquei 10 dias, custa 100. Fiquei 40 dias, custou 100. Eu fiquei 10 dias, fiz 3 ressonâncias, 50 exames e tudo mais. Custou R$100. Ele se paga, é um único valor por evento. Tá? Saí e voltei no outro dia, mais 100. Tá? Mas eu não tenho nenhuma... você vai cobrar a internação e mais a coparticipação? Não, não cobro. Eu só cobro a internação. E aí vem naquela história dos 30%. E aí? Cadê a tabela dos 30%? Como que eu vou calcular essa tabela? Afinal, como eu vou falar para o cliente? Como eu vou falar quanto ele vai gastar numa consulta? Quanto ele vai gastar numa ressonância? Esses valores são fictícios, mas eu só vou usar como exemplo. Por que eu não tenho acesso? Vamos supor, vou falar que eu tenho lá o laboratório, em vez de falar, não vou falar CDB, eu vou falar CDA. Eu tenho o CDA e não vou falar mais, eu tenho o C-. Não, C não, D-. Eu tenho o CBA e eu tenho o D- do laboratório. Para o D-, eu cobro na ressonância 800. E para o CBA, eu cobro 300. Imagina na hora que o CBA descobrisse que eu cobro 800 para um laboratório de menor qualidade que o meu e tudo mais. O que eu faria no outro dia? Reajustaria a minha tabela. Então, assim, não tem essas tabelas. Mas, aí eu vou te dar uma garantia. Olha, embora você não tenha essa tabela, eu vou te dar o que você quer, a sua previsibilidade. Eu posso garantir o seguinte, por mais que você pagar muito, ele não vai passar de R$500, tá? A sua coparticipação. E faz a simulação, e o que é importante? Consultor simula 12 meses. Mostre para o seu cliente o valor da mensalidade em 12 meses, o quanto custa essa economia, tá? Bom, esse quadro, eu vou falar uma coisa, esse quadro vocês têm obrigação de um jeito carinhoso, mas é obrigação mesmo. É de ter esse quadro. Esse quadro eu acho que é o mais importante que nós temos. Que ele diz a idade que é permitido por plano. A idade que nós fazemos redução de carência e são permitidos por plano. Tá? Ou seja, eu tenho uma pessoa de 74 anos, quero contratar um Advancer, eu posso? Posso. Tá lá. Deixa eu botar aqui, ó. Advancer, 75 anos. Mas eu tenho aqui... E olha que é gente pra caramba, hein? Nossa, sócio, CLT, prestador, cônjuge, filho, enteado, pai, mãe, padrasto, cunhado não. Cunhado, pelo amor de Deus. Cunhado, tio, sogro, sobrinha, genro, nora e neto. Olha quantos tipos de parentesco nós temos. E um detalhe importante, não é papo de vendedor. Prestador e agregado somente no ato da venda. Então, aquele cliente que está indeciso e fala o seguinte, poxa, mas eu vou colocar minha neta depois. Não entra. A hora é agora. Tá? E não vai entrar mesmo. Tá? Muito bem. Por que ele é tão importante? Que ele me mostra o limite de idades e principalmente isso. Nós sabemos hoje que a gente para conseguir aquela condição de carência de 11 vidas, a gente sai catando a família inteira. Né? A gente pega lá o tio, a gente pega todo mundo para fazer um pacotão e dar as 11 vidas. O que é importante de saber? Poxa, no MEI
eu só posso 5 agregados. Prestador de serviço. Prestador de serviço. Prestador de serviço, eu posso posso colocar 100% de prestador de serviço? Posso. Desde que ele fique na linha Smart. Poxa, mas eu tenho aqui um que quer a linha Advance. Eu pergunto, vai entrar pelo menos um sócio ou um CLT? Vai. Aí eu posso ir até a linha Advance. Então, o prestador, praticamente, esta é a regra. Tá? Poxa, mas eu estou aqui. Esse é um ponto que realmente ele dá frio na barriga. Por quê? Porte 2. Tá? Eu aceito 15% de prestadores. Porte 2, eu aceito 15% dos prestadores. Então, exemplo. Pô, eu estou com uma empresa de 60 vidas e eu quero colocar aqui, eu posso colocar no máximo 9 prestadores. 9, grupo familiar de prestadores, titular e dependente. Tá? É muito importante isso, porque eu já vi corretor, aliás, eu estou com um problema lá, de ele vender uma empresa de 80 vidas com 10 prestadores. Qual que foi a nossa sorte? Ele não sabia e no final ele acertou o que não viu. Eu tenho alguns ramos, exemplo, engenharia, advocacia, TI, empresa de marketing, que eu libero até 30% do prestador, mas eu preciso pedir comitê. Então, assim, eu tenho uma empresa porte 2 com prestador. Aciona o supervisor para justamente entender assim, ó, quantos são, qual o percentual desses prestadores. Ah, é 15%. Posso seguir. Muito bem. Outra situação que foi colocada agora recentemente, e aí vocês também têm que já pedir para nós. Se a gente estiver falando de uma empresa que ela tem ato ou estatuto, não importa se é uma associação, sindicato, cooperativa ou tudo mais, apresentou como documento comprobatório ato ou estatuto, ele pede comitê. Tá? Então, ato e estatuto. Viu que tem ato e estatuto, a equipe administrativa já chama lá, já me pede comitê, que a gente segue em paralelo o pedido. Não é difícil aprovar isso, aliás, eu não me lembro de ter alguma recusa nesse sentido. Mas, o que é importante? Só alinhar que isso sempre é para os funcionários CLTs. Tá? Então, estou fazendo uma venda, vi que naquela venda tem uma ata e estatuto, sobe a venda, garante lá as condições e já pede para mandar para comitê. Aqui eu me preocupo muito porque eu já vi corretor passar um aperto por conta de uma informação que ele praticamente, por conta do dia a dia, não se atentou e ele passou. Eu tenho um cliente que está na Sul América e deseja comprar a linha Premium. Qual a hedge que eu vou aplicar? Pô, Sul América, hedge 2. Não, não é Sul América hedge 2. No plano exato, ele não tem Santa Catarina. Tá? Ele aplica hedge 1. Então, o que é importante a gente conhecer a situação de carência? Para você não errar, primeiro de tudo, o plano que você está atualmente, ele é nacional? Pô, eu tinha um Dix, eu trabalhei na Dix, né, faz um pouquinho de tempo. Como eu tenho 27, eu vou falar que quando eu era aprendiz, né, que aí casa as idades, né, que se eu falar que, enfim, e é isso aí. Eu tinha um Dix lá, que justamente ele posso fazer um advance? A linha Dix era um produto que era grupo de município. Então, ou seja, ele não é equivalente. Tá? E aí eu vou fazer um truque que eu aprendi, que eu levo comigo desde sempre. Qual pergunta que eu faço para o cliente? Ah, eu tenho aqui aí tem essas autogestões lá, pô, como que eu vou saber se aqui essa autogestão é RED 1 ou é RED 2? A pergunta que eu faço para o cliente, qual que é o melhor hospital que você tem na sua rede? Ele vai falar assim, eu tenho o São Luís. Se você tem o São Luís, você está apto à linha Premium. O melhor hospital que eu tenho na minha rede é o Hospital da Luz. O Hospital da Luz é o Hospital da Mil. Tá? Ou seja, ele é compatível com a linha Smart. Então, assim, é muito importante isso para justamente, assim, qual o momento que a gente vai descobrir? No momento da utilização. Aí o corretor está bem arrumado. Então, assim, quando for fazer uma redução de carência, tem que se atentar qual o plano de origem. Tá? Mandou o plano de origem e tudo mais. Ah, ele tem aqui uma autogestão que eu nunca ouvi falar, Vale do Rio Doce, sei lá, uma gestão que eu nunca ouvi falar. E agora, como que eu faço isso? Eu descobri que ele tem aí a rede São Luís. É simples. Você vai pedir para ele mandar a evidência disso, aqui o link do site da operadora, enfim, ele manda essa evidência, manda a cópia da carteirinha, manda
para os supervisores, que aí a gente alinha com a área de produtos e eu consigo a liberação. Já consigo muita liberação com essa condição. Tá? Então, não tem isso. Poxa, e aí, papo de vendedor. Pô, mas eu tenho aí o plano, não desmerecendo nossos colegas, enfim, tudo mais, mas eu tenho aqui o plano, sei lá, um plano, não vou falar, enfim, clima saúde, para não parecer que é bom clima. Enfim, não pareceu, né? Clima saúde. Pronto. Eu tenho essa operadora. Ah, vocês não fazem redução. Já viu o vendedor falar que não faz? Eu faço redução para qualquer plano. Eu só vou pedir um único detalhe. Este plano tem registro na ANS? Se esse plano tiver registro na ANS, ele entra na Red 1. Tá? Então, é essa a pergunta que a gente vai fazer. Muito bem. E aqui vem as Red. E isso que eu acho legal do mercado, né? Um tá nome de PRC, outro chama de Red 1, Red 2, e vocês que lutem, né? Vocês que se entendem todo como funciona isso. No produto PME, a gente tem a Red promocional. A Red promocional significa o seguinte: por que existe a Red promocional? A Red promocional, ela existe porque, assim, Lei 9656, ela diz que a operadora deverá aplicar aí 30 dias para consulta, 180 dias para exames especiais, 300 dias para parto. Essa é o que está na lei. A intermédica, por uma condição comercial no ato da venda. O que significa isso? Quem entrar agora, entrou nessa carência promocional. Tá? E quem entrar amanhã, entra na carência contratual. Tá? Então, é muito importante conhecer isso e vender isso como diferencial no ato da venda. Tá? Ele entra nessa grade. E é engraçado quando a gente fala de carência. Uma vez eu fiz um post e falei assim, olha, carência zero para consulta na rede intermédica, mesmo sem plano anterior. Meu celular bombou. Todo mundo falou assim, poxa, carência zero para consulta na rede própria, que fantástico. Desde quando vocês começaram com isso? Aí eu respondi, desde sempre. Desde sempre estava lá no nosso aditivo, carência de 24 horas para consulta. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que conhecer nosso aditivo. A gente tem a rede especial, justamente que são 150 dias para parto, então vale a pena conhecer a rede especial. E aí vem a rede 1, que é justamente para quem tem de 6 meses até 12 meses, e a rede 2, aí, o que é importante? E aqui nessa relação de confiança, a gente tem que deixar muito claro. Tá? Rede 2, carência zero, exceto para parto, pré-existente e terapias especiais. O que são essas terapias especiais? São terapias que são geradas agora por conta dos autistas, das crianças autistas e tudo mais. Então, tudo que você precisar, se o beneficiário tiver com essa, não importa a rede, pode ver aqui, ó. Todas as redes, eles ficam com essas 180 dias, tá? Então, tá aqui e tudo mais. Então, essas são as redes que tem que ter. Do mais, ele tem isso. E aí que eu falo que a gente vende, às vezes a gente vende. Eu estava com uma mãe que me ligou, a corretora me ligou e falou, ó, eu estou com uma mãe aqui que a criança tem autista e eu quero saber o seguinte, ela vai entrar com pré-existência de 2 anos. Né? Bom, só esclarecendo, pré-existência se aplica apenas para internação e exames de alta complexidade. Porém, para aquela patologia. Então, assim, se a criança se internar por qualquer outra patologia, ela não vai cumprir. Ela vai poder ser internada. Exemplo, eu tenho uma pessoa, sei lá, a pessoa fez uma cirurgia de joelho, pegou lá a pré-existência porque ela colocou alguma coisa no joelho. Tá bom. Ok, peguei pré-existência de 2 anos. Tá bom, mas eu fui internado por causa de pressão alta. Puxa, eu tenho um CPT. A sua CPT é para o joelho. A internação de cardio, enfim, tudo mais, ela é liberada. Tem um ponto que eu esqueci, mas eu acho que vale a pena voltar. Deixa um pouquinho aqui, eu vou voltar um pouquinho nesse ponto que eu acabei esquecendo, mais importante. Todo mundo me pergunta muito sobre Advancer, se o produto é nacional, né? Ele vira para mim e fala assim, poxa, eu tenho um cliente em São José do Rio Preto, posso vender a linha Premium, posso vender a linha Advancer? Essa pergunta é muito comum, tá? Poxa, mas o produto é nacional. Por que eu não posso? Então, é o seguinte, quando você libera ele para comercialização, você deve ter todos os especialistas disponíveis para atendimento na região. Perfeito. Eu tenho que ter pediatra, eu tenho que ter dermatologista, cardiologista, enfim, tudo mais. Quando eu não tenho todas as especialidades, eu não posso deixar à venda na região. Quando a gente está falando de produto nacional,
a pessoa mora em São Paulo, geralmente o que acontece? Ela vai estar em trânsito pela cidade. Dificilmente alguém de férias vai falar, poxa, realmente eu preciso ver essa minha verruga. Vou marcar uma consulta para ver nas minhas férias minha verruga. Não vai marcar. Então, assim, por conta, esse é o detalhe que tem, por isso que não se libera a venda em todas as cidades. Nós temos cidades específicas e tudo mais, tá? Então, essa é uma pergunta que se faz o tempo todo. E vem a história do MEI. Qual que é a história do MEI? São muitas dúvidas do que é o MEI. Tá? E é normal. Cada operadora adotou uma regra sobre MEI. Tá? É uma situação regulatória, que nós não podemos vender, só que tem um pulo do gato. O corretor me ligou, acho que foi até aqui, acho que foi a Nardelli. Cadê a Nardelli? A Natália. A Natália me ligou ontem e falou, eu estou com um PME aqui, que ele é 206, empresário individual 206. Eu não considero como MEI. Se eu não considero como MEI, ele pode ter prestador, ele pode contratar normalmente. Poxa, mas era 230. Quando eu falo 230, que história é essa? Por isso que eu sempre, às vezes eu peço para os corretores, eles ficam tudo receosos. Ó, cartão CNPJ, tá aqui. Eu tenho aqui razão social, eu tenho o número CNPJ, eu tenho aqui, ó, natureza jurídica. Aqui é a chave para eu saber se a minha empresa é MEI ou não. A pergunta que eu faço, consta 213 na natureza jurídica? Consta, é MEI. Não, está 230. Pode vender. Pode vender para prestador, pode vender com 1 dia de abertura. Tá? Poxa, eu tenho uma empresa que é ME e ele está como 230, eu posso seguir. Tá? É assim que a Intermédica classifica o MEI. Não sei como funciona nas demais operadoras. Tá? Só que eu faço um seguinte comentário. Olha, se ele for MEI, eu vou pedir algumas coisas. Primeira coisa, e aí cuidado, o MEI, por uma questão de Ministério do Trabalho, ele pode ter no máximo um funcionário. Tá? MEI não existe com mais de um funcionário. Eu posso ter no máximo 2 titulares, eu posso ter 5 agregados. É por isso que eu te falei, ó, poxa, mas eu quero colocar aqui o titular, a esposa, o filho, o tio, tal, deu 7. Aí eu perguntei, mas espera lá, quem você quer? Eu quero colocar o titular, a esposa e os 2 filhos. Esses não são agregados, esses são dependentes. Então, ou seja, o meu limite de 5 agregados o meu limite no Advanced é até 5 agregados. Então é importante conhecer isso para não perder negócio. Eu tenho na linha Premium, eu tenho um PME MEI, eu tenho aqui 4 agregados. Eu queria colocar o titular, eu queria colocar a esposa, o filho, o enteado e mais o sobrinho e o tio. Não, pera lá. Mas o enteado, a esposa e o filho não são agregados, são dependentes. Você de agregado, você quer colocar apenas o tio. Tá? Então, por isso que eu falei da importância daquele quadro. Eu acho que é um principal quadro que nós temos e nós temos que conhecer. Muito bem, muito bem. Vamos seguir o jogo, seguir o barco e tudo mais. E aí vem, olha lá, que interessante. Quem eu tenho 180 dias de prazo? 180 dias de prazo eu tenho para todo mundo que é MEI, ME, PP, cujo a natureza jurídica é 213. Se for 206, 230, ele aplica essa aqui, ó, sem tempo mínimo de abertura. Tá? Não importa se é EIRELI, LTDA, enfim, não tem segue essa condição de mínimo de abertura. Muito bem. E aí eu tenho o seguinte, grupos que não são aceitos pelo risco. E aí, eu até visitei um cliente, a gente tem que saber, por que você não aceita? Poxa, por que não aceita motoboy? Por que não aceita empresa de segurança armada? Não aceita empresa de segurança armada por um único motivo. Quando nós fizemos a precificação, quando você faz um cálculo atuarial, você calcula o risco daquela população que você vai dar o plano. Tá? E no momento que a gente fez o cálculo, nós não colocamos nesse cálculo esse grupo. Serviço de entrega rápida, motoboy, serviço de malote e segurança armada. Poxa, eu peguei esses dias, enfim, eu até brinquei ontem com a Adriana, enfim, uma corretora, ela estava com uma empresa de 14 vidas e que ela colocou no KENAI, que era a empresa de segurança rápida. E aí o corretor me ligou, sei o que lá, porque a gente precisa mais. No meio do caminho, nós descobrimos que nada mais era do que a empresa que faz toda a distribuição da Shen, quando chega do aeroporto até o seu centro de distribuição. Não tem motoboy.
É que no momento que abriu o CNPJ, eles colocaram isso. Então, o que a gente faz? Poxa, eu tenho certeza, embora no KENAI, não importa se é primário ou secundário, esteja como motoboy, mas eu tenho a certeza, nesse plano de saúde vão entrar os administrativos, nesse plano de saúde vai entrar os donos do CNPJ. Ou a empresa, embora tenha no KENAI, ela não atua nisso. Traz para a gente, vamos pedir comitê que dá negócio. Tá? A gente faz negócio e a gente defende. Vou pedir algumas coisas, aí para essa empresa eu pedi o site, ela mandou o site, realmente não tinha, a gente foi lá, levantou e conseguimos a liberação. Então assim, eu tenho a situação, não vamos perder negócio, traz, vamos estudar o que é, vamos ver uma linha de defesa e a gente pede uma possível liberação. Tá? Muito bem, não posso pular isso aqui. Produtor rural, eu tenho SEI, produtor rural com SEI. Vocês aceitam? Produtor rural será muito bem-vindo na Intermédica. Então, se você tem uma empresa de produtor rural, você pode fechar com a gente, que a gente fecha também. Tá? A gente faz negócio também. Eu tenho uma empresa que é o Uber. Aceita? Também aceito. Então, a gente tem que se atentar a essas regras para não perder negócio. Muito bem. Como funciona a coligada? Como funciona a coligada? Coligada agora o processo é totalmente automático. Tá? O processo funciona da seguinte forma. Eu tenho empresas que são sócio em comum. Eu tenho empresa que não é sócio comum, mas são irmãos. Também aceito. Poxa, eu tenho empresa eu tenho uma autoescola, o Zamboni tem uma autoescola, o Vitor tem uma autoescola. Podemos fazer um grupo de coligados? Afinal, nós temos o mesmo grupo econômico? Posso fazer coligada. Tá? Então, assim, essa é uma condição. E aí as pessoas me perguntam, mas vai ser uma única fatura? Cada empresa recebe a sua fatura. Porém, como elas contrataram com uma condição de mais de 30 vidas, elas já entram sem carência. Tá? Então, vale a pena conhecer aí a regra coligada e procurar esse negócio e tudo mais. Eu só tenho uma ressalva. Para a coligada, eu faço até 10 CNPJ. Então, as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho aí eu tenho aqui 20 CNPJ, posso fazer um grupo? Não, não posso. Eu posso até 10 CNPJ. Rapidinho esse quadro, ele é só importante falar o seguinte, é só para vocês conhecerem, qual que é a facilidade de um Porte 2? Diferente de outra operadora, Porte 2, nós não pedimos documentação dos seus dependentes. Tá? A gente não pede documentação, eu não peço aí DPS de forma individual. Eu vou pedir uma DPS que o RH vai preencher, tá, por todo o grupo, e eu vou simplesmente pedir apenas o vínculo do titular e um layout. Simples assim. Quem vende Porte 2 na Intermédica descobre que ela é mais fácil de colocar, de fazer a aceitação. A única ressalva que eu faço, como que é feito a área médica? É por amostragem. Tá? Então nós vamos pegar aquela população que está contratando e nós vamos fazer uma amostragem, vamos ligar para esse beneficiário. O que a gente tem que se atentar? Esta amostragem, por isso que se torna obrigatório, gente, eu já vi dar problema na implantação, telefone e e-mail. Tá? O endereço é obrigatório? Não, ele é obrigatório, mas eu não confiro. Tá? Você vai colocar lá o endereço e vida que segue. Tá? Fica a dica. Enfim. Aí eu sigo lá, o que mais eu preciso? O telefone que eu posso ligar para um para outro. Tá? Então, assim, vale a pena a gente conhecer essa regra, que no final você tem esse diferencial. O que é importante muito da área médica? Pessoal, a área médica não importa o porte. Quem nunca ficou atrás perguntando, e aí, meu cliente ainda não recebeu o contato da área médica, e agora? Será que vai ligar? Não que eu receba telefone de cobrança, afinal, você acha que eu devo para alguém? Não devo para ninguém. Ninguém me ligou cobrando. Meu celular está desligado, né? Que aí não toca. Né? Meu celular não para, meu Deus do céu. Não que eu estou devendo, gente. Eu estou devendo alguém aqui? Estou devendo? Não, né? Não, então tá bom. Vamos lá. Como funciona isso? As pessoas hoje recebem muito telefone de telemarketing. Então, elas automaticamente, ninguém mais gosta de atender telefone. Tá? Então, isso gera um problema para nós. Por quê? Nós estamos aí tratando de uma aceitação de um contrato de 23 vidas, de 11 vidas, e aquele beneficiário não atendeu o telefone e parou a implantação. O que é muito importante para o corretor avisar os beneficiários? Olha, o seu plano está em implantação,
Quem for ter entrevista médica vai receber um SMS avisando da entrevista. Eu não vejo SMS. Tudo bem. Atente ao seguinte, a nossa área médica ela liga com o prefixo 3155. Pessoal, aqui eu vou pedir que a gente pare um pouquinho, presta atenção, porque é o ponto que dá mais problema em relação à vigência de contrato. Tá? A Intermédica tem vigência do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser eu tenho. Eu tenho vigência por boleto pago, eu tenho vigência do jeito que você quiser. Eu aqui vou tratar apenas da vigência do PME da Intermédica. Como está funcionando atualmente? Nós tínhamos mudado ela para boleto pago. Só que nós percebemos ao longo dos meses, e aí era ruim até para nós. Quando eu falo nós, eu falo assim, comercial e corretores. Afinal, eu dava um boleto para 60 dias e a gente conhece brasileiro. Se eu falar que o boleto vence 15 de maio, adivinha que dia que ele vai pagar? 14 à noite ou 15, enfim, com o boleto vencido. Não funcionou. Na verdade, assim, nós não conseguimos isso e a gente falou, poxa, o modelo antigo ele funcionava melhor. Então, atenção. E acredite você, corretor, você não vai estar ofendendo o administrativo. Por que eu falo isso? Esse é um ponto muito sensível. Vigência se programa com data de assinatura. Não é data que o cliente entrou no e-mail e assinou. É a data que você, no ato do cadastro da venda, colocou como data de assinatura. Então, assim, sem ofender o administrativo, sem ofender o supervisor. No momento que você for mandar por e-mail, tá? Coloque em letras garrafais em amarelo a vigência que você deseja. Eu preciso que o meu cliente tenha vigência no dia 25 de abril. Coloque isso. Posso garantir que todos aqui estão balançando a cabeça e concordando. Destaquem isso. Porque na demanda do dia a dia, a gente acaba comendo bola, colocando vigência imediata. Então, como que funciona a Intermédica? Hoje, eu preciso de uma vigência. Poxa, mas eu preciso que o meu cliente tenha vigência dia 25 de abril. Eu vou usar isso como exemplo. Quem estiver cadastrando a venda, irá colocar que a data de assinatura foi dia 15. Tá? E não importa, o contrato vai ser assinado hoje, vida que segue. Mas automaticamente a vigência dele vai ficar para o dia 25 de abril. Este é o PME da Intermédica. Tá? PME da Intermédica hoje, ele ativa o plano independente do pagamento. Então, dia 25 de abril, ele vai ativar o plano independente se ele pagou. E aqui começa a confusão. Por que a confusão? O primeiro boleto eu só emito depois da sua vigência. Quando eu faço isso, o que acontece? A vigência foi 25, o primeiro foi prorrogado para o dia 2, para o dia 5. Né? Beleza, paga o segundo. O que o cliente fala? Poxa, mas veio o outro para o dia 25? Eu não concordo em pagar 2 boletos dentro do mesmo mês. Então, assim, por isso que é muito importante esse trabalho na pré-venda. Quando eu estou negociando com o cliente, ele desejou uma data de vencimento, qual é o melhor dia para você? Eu preciso que seja dia 5. Então, eu vou colocar a assinatura dia 25 do mês anterior para contar os 10 dias. Tá? Eu quero que seja 28. Zero problema. Mas você está ciente que o seu primeiro boleto vai ser prorrogado, provavelmente ele vem para o mês subsequente, e nesse mês o outro vai seguir de 28. Alinhou isso com o cliente, ele no momento que recebeu o boleto, não vai ficar com aquele sentimento. Eu paguei 2 boletos dentro do mesmo mês. Esse é um ponto muito importante que dá muito problema. A suspensão de atendimento. Plano de saúde, suspende atendimento? Plano pessoa física não suspende atendimento. Durante 60 dias, nenhuma operadora, isso é regulatória, aliás, isso não é nem regulação, isso é da lei. A operadora não pode suspender atendimento, mesmo com o cliente inadimplente, no pessoa física. Num contrato empresarial, com 8 dias de inadimplência, aquele contrato ele é suspenso. Tá? Fez suspenso, não consegue utilizar. Tá bom. E o cancelamento? O cancelamento, aí que está. As pessoas viram para mim e falam assim, não está mais certo. Afinal, o próprio Supremo Tribunal já decidiu que não pode se exigir o cumprimento da 60 dias de prazo. Afinal, ele já cumpriu aquele prazo de tudo mais. Tá, a R95 realmente ela revogou. E a 412, realmente ela diz isso. A partir do momento que o beneficiário deseja cancelar, a operadora deverá cancelar. Ok, isso se aplica para o CPF. Você quer cancelar o CNPJ. E aí começa a confusão com a operadora. Por quê? A operadora vai seguir o que ele foi contratado. Você contratou o CNPJ.
E quando você contratou o CNPJ, eu fiz um preço que você me falou que ia ficar 12 meses. Então, eu fiz um preço menor. Então, por conta disso, eu tenho uma multa de 12 meses. Então, precisa cumprir os 12 meses no PME. Ah, deixa eu dar um spoiler aqui. No pessoa física, daqui a pouco eu vou falar dele, mas já vou avisar aqui. Eu posso cancelar os 12 meses? Posso. Eu tenho um multa contratual? Não. Nós temos aqui o Interclube, que é um clube de desconto. E acredite, vale a pena. Se não vale, pelo menos conheça e veja qual que é o desconto que está valendo. Eu sou contra corretor que dá desconto na primeira parcela. Eu acho que aquele corretor que dá desconto na primeira parcela, ele não valoriza o trabalho dele. Tá? Eu acredito que ele tem que buscar outros mecanismos de desconto. E aqui está um. Ele fala o seguinte, olha, se você fechar comigo, eu vou te dar um desconto na locação de carro, eu vou te dar um desconto na... Como assim? Olha aqui, eles fazem parte do clube de desconto. E aí, aqui eu acho que é o mais legal de todos desse clube de desconto, tá? Eu vou falar muito do medicamento. Deixa eu ver se tem no próximo slide, que aí eu vou contar. Aqui, ó. Olha quanta gente tem desconto aí. Magazine Luiza, Centauros, Faculdade Mackenzie. Se a gente tiver lá e que sai... tem desconto, né? Que sai ali na Marginal. Boa loja. Tem desconto lá, enfim, tudo mais. Nós temos que conhecer esse desconto para ser argumento de venda no momento que a gente vai fazer um fechamento. E o que é importante? Desconto de farmácia. E aqui não sou eu, faço o maior teste. Chegue em qualquer farmácia e pergunte qual operador que dá maior desconto. Tem eu e mais uma. Tá? Por quê? A Intermédica, o que acaba acontecendo? As operadoras, elas ganham uma comissão, né? Afinal, a operadora ganha uma comissão, vendeu lá, afinal, o cliente toma. A Intermédica abriu mão. E o que a Intermédica fez? Olha, sabe a comissão que você ia me pagar? Reverta em desconto para o meu cliente. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos o seguinte, a partir do momento que eu consigo facilitar para que ele compre o remédio, ele vai conseguir fazer aquele tratamento completo, e se ele fez aquele tratamento completo, ele vai precisar usar menos o plano de saúde. Tá? Então, hoje a Intermédica tem o maior desconto na rede de farmácia. Então, vale a pena conhecer, tem muito produto, e aí não sou eu que estou falando, e tudo mais. A alocação de carro também tem bastante coisa aqui de desconto, tem que dar uma fuçada lá. GND Easy. E a gente tem uma situação muito particular. Eu não quero saber, a gente é assim, a internet, ficou uma coisa maravilhosa, mas uma coisa preguiçosa. Por que preguiçosa? Nós queremos usar tudo em 3 toques. Eu quero abrir, colocar minha senha e procurar o que eu quero. Simples assim. Tá? E aí, o que acabou acontecendo? Nosso aplicativo é um dos mais completos do mercado. No meu aplicativo eu consigo marcar uma consulta na rede própria. No meu aplicativo eu consigo pedir um exame que precisa de uma determinada liberação, enfim, tudo mais, pelo próprio aplicativo. Eu consigo aqui no próprio aplicativo pedir um reembolso, enfim, tudo mais. Só que aí o que acontece? O cliente, e esse cuidado é que a gente acaba tendo que tomar, porque afinal, às vezes eu estou falando com uma pessoa de 68 anos, de 60 anos, que não tem essa habilidade. Então o que ela faz? Ela transfere para o corretor conseguir isso e falar, eu não estou conseguindo agendar uma consulta. Será que não, a gente tem vídeos explicando isso, será que não vale gastar um tempinho com o cliente e falar assim, espera lá, assiste esse vídeo, vamos aprender a marcar uma consulta ou pedir um exame pelo aplicativo. Por quê? O corretor, a coisa mais difícil para um corretor chama lead. Como ele consegue lead? Lead é o mais caro hoje em dia, lead é nosso pepito. Quem tiver lead aí, conta para os amigos aqui, porque é o que todo mundo está procurando. Então o que a gente aposta? Eu aposto naquele cliente que vai me indicar novos clientes. E aí, no final, eu me ferrou, porque eu acabei de virar a secretária do meu cliente. Se ele precisar de uma consulta, é para mim que ele vai ligar. Se ele precisar de um exame, é para mim que ele vai ligar. Então, nós temos que, de uma forma sutil, ensinar ele, falando que ele tem tudo no aplicativo. Falando agora um pouquinho no NotLife. Vou falar um pouquinho agora... Vamos esquecer um pouquinho aqui do produto e falando do NotLife. NotLife, o que a gente tem como característica? Tá? E aqui já está acabando aí, até para a gente deixar todo mundo tranquilo. Primeira coisa, a gente colocou lá, como está a regra hoje, nós vamos liberar. Hoje, nós vendemos a partir de 3 anos. Poxa,
mas eu tenho corretora que está falando que vende aí com 6 meses. Quem me trouxer essa proposta assinada tem um jantar com acompanhante no Rubaiá, tá? Não tem. Não tem isso no mercado, tá? O que no final vale a pena? Você trazer o negócio para justamente, assim que liberar, e já está pronto, na verdade já está fazendo alguns ajustes finais para liberar esta venda. Então já traz essa venda, segura esse cliente, porque se você não fizer isso, o corretor vai fazer. Traz essa proposta aqui, porque a gente deve liberar aí nas próximas semanas. Eu acredito que entre o dia 2, enfim, a gente deve liberar essa venda para crianças. A gente vai mudar todo esse fluxo, mas aí numa nova oportunidade, volta aqui e faço um vídeo só como vai funcionar o fluxo para criança, que é uma intenção de compra, enfim, tem uma particularidade. Mas vamos falar aqui do nosso dia a dia. Notilife. Notilife, ele é hoje a partir de 3 anos. A partir de 3 anos, não importa se é sozinho ou individual, enfim, tudo mais, tá? O que é muito importante que as pessoas me perguntam, poxa, mas lá no Trindade, aliás, o Leonardo Trindade é meu amigo demais, eu acho ferramenta fantástica, não tem lá o Centro Médico de Cotia, tá? E agora? O produto Notilife, ele é um espelho do produto Smart 200 Up. Então, o que você vê no 200 Up, ele tem no Notilife, ou seja, toda a rede da Intermédica. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Tá? Aí ele fala o seguinte, aí vem a vigência. Estou falando que a gente tem vigência, tudo que é jeito. Vigência no Notilife. No Notilife está por boleto pago. No produto Notilife está por boleto pago. O que significa isso? Implantei, no dia seguinte saiu o boleto. Eu tenho 60 dias para pagar esse boleto. O dia que eu pagar, se torna a vigência daquele contrato. Tá? Então, isso que é importante a gente falar. Outro ponto. Composição de familiar. Eu posso fazer ele na parte de enfermaria. Eu tenho, aí as pessoas me perguntam, poxa, lá no... Isso é mais questão de estrutura. No individual... enfermaria não, quarto coletivo. Individual, quarto coletivo. Eu posso colocar o neto e posso colocar a avó e fazer contrato familiar? Posso. Tá? O que eu não posso é se fosse apartamento. Porque no apartamento eu vendo ele a partir dos 49 anos. Tá? Então, eu tenho essa diferença e esta tabela de preço. Qual que é a vantagem do produto Notilife? O produto Notilife não tem limite de idade. Eu estou aqui com um meninão, 98 anos, que deseja contratar a Notilife. Eu posso vender o produto? Pode. Eu vou ser comissionado? Irei. Tá? Então, posso trazer negócio, vem com a gente que dá negócio. Tá? O que é importante que a gente ficou falando e acabou. No produto Notilife, eu tenho agora até a Red 3. Então, eu tenho a Red 1, Red 2, Red 3, desculpa, Red 1, Red 2 e Red 3. Tá? Então, o que significa isso? Aquela Red 4 e Red 5, que era carência zero CPT, ela acabou. Tá? Então, agora as pessoas podem contratar aí até a Red 3. Para quem não quer conhecer, tudo mais. Aqui, ó, pouquinha coisa que o produto é fácil de vender e tudo mais. Primeira coisa, mas eu quero vender para uma criança. Aí, por enquanto, quando eu falo 3 anos, na verdade é o seguinte, é 2 anos, 11 meses. Por enquanto ela está administrativa, mas segura esse negócio. Segura esse negócio, que ele vai daqui a pouco a gente vai fazer o contrato, tá? Ó, só para a gente lembrar, o produto Notilife, nós estamos em mais de 50 cidades, tá? Então é muita cidade aí que a gente tem atendimento.